a publicação das medidas provisórias número 1171 e 1172, houveram algumas mudanças relacionadas à folha de pagamento, principalmente em relação ao valor do salário mínimo, à tabela do imposto de renda e a nova forma de cálculo referente ao imposto de renda. Vou te mostrar agora como que ficou no sistema domínio essas liberações. Então, a partir da versão 10.3A04, atualização 03, todas as opções referentes ao imposto de renda já estão liberadas no sistema domínio. Se você ainda não está nessa versão, faça a atualização do seu sistema. Depois que você atualizou, o primeiro passo é você verificar se a sua tabela de salário mínimo e também a tabela do imposto de renda já estão atualizadas. Então, acesse o menu Arquivo, Tabelas, Imposto de Renda Progressiva. Verifique se na competência está maio de 2023 e todos os valores relacionados à nova tabela, conforme a medida provisória 1171. Avalie também se aqui no campo Outros, na opção Dedução Simplificada Mensal, já consta o 528. Caso não, você deve atualizar o seu sistema. Agora, vamos ver em relação ao salário mínimo. Acesse o menu Arquivo, Tabelas, Salário Mínimo Federal. Verifique se consta aqui a competência de maio e o novo valor de 1.320. Se não estiver essa competência, você pode clicar no botão Atualizar, que o sistema automaticamente já vai atualizar os valores, conforme consta aqui. Com a tabela do imposto de renda e o salário mínimo atualizados, agora vamos ver como ficou a nova forma de cálculo do imposto de renda. Se você acessar o cadastro do empregado, do estagiário ou do contribuinte, verá na guia Profissionais, Geral, Outros Dados, que já consta aqui a opção para o cálculo de dedução do imposto de renda, e essa opção agora ela está habilitada, porque se você precisar, agora você pode mudar. Por padrão, o sistema ele vai trazer a opção de deduções legais, para garantir a segurança das informações, principalmente se por um acaso você precisar recalcular alguma competência. Principalmente a competência de abril, que possui pagamento no 5º dia útil de maio. Então, para não haver nenhum problema em relação aos recálculos que podem acontecer, o sistema por padrão colocou a opção de deduções legais. Mas você pode mudar. Você pode mudar individualmente para cada empregado, dependendo da opção que ele escolher. Mas, se você preferir, pode fazer essa alteração em grupo. Basta você acessar o menu Utilitários, opção Alterar Cadastros, opção Empregados, Estagiários ou Contribuintes. Então, aqui, por exemplo, na opção de Empregados, pode clicar no botão Buscar. E aqui você pode escolher todos os empregados, né? Clicar aqui no botão Todos e mudar para todo mundo. Ou, se não, você pode escolher somente alguns colaboradores, depende muito de como que vai funcionar aí na sua empresa. Nesse exemplo, vou selecionar somente alguns colaboradores. E aí, clicar no botão Alterar e marcar a opção Tipos de deduções e RRF para. Então, aqui você pode escolher a nova forma, por exemplo, eu quero trocar de deduções legais para o mais favorável. Assim, o sistema ele vai me falar qual que é o melhor. Então, vou deixar dedução favorável ao colaborador, informar aqui a competência da alteração, nesse exemplo será 5 de 2023, e clicar em OK. E pronto, foi alterado para aqueles empregados que eu havia selecionado. Então, aqui você consegue fazer a alteração em grupo. Agora que a gente já viu as opções e já vimos também como que faz para alterar, vamos entender um pouquinho mais quais são essas opções. Então, nesse caso, eu não fiz nenhuma alteração aqui para o empregado Davi e ele continua com deduções legais. O que é a opção deduções legais? Essa opção é quando o sistema ele faz o cálculo do imposto de renda da mesma forma como já era anteriormente, que é pegar os rendimentos, fazer a dedução, né, fazer ali os abatimentos que ele possui por direito, por exemplo, INSS, dependente, pensão alimentícia. Então, faz essa dedução e chega na base de cálculo do imposto de renda. Depois, aplica a tabela progressiva. Já a dedução simplificada mensal é a nova forma de cálculo proposta pelo governo, que é pegar os rendimentos daquele colaborador
E ao invés de deduzir INSS, dependente, né, como já é hoje, ele apenas faz a dedução de um valor fixo de R$ 528, que é aquele valor que estava lá na tabela do imposto de renda. Aqui em arquivo, tabelas imposto de renda progressiva. Esse valor aqui de dedução simplificada mensal de R$ 528 fixo. Então, a dedução simplificada é para utilizar aquele 528 fixo. Já a opção dedução favorável ao colaborador, o sistema ele efetua internamente o cálculo pela dedução legal e pelo simplificado, e aí ele vai colocar na folha aquele que for o mais vantajoso, aquele que o empregado pagar menos imposto de renda. Então, se você deixar marcada a opção de dedução favorável, todos os meses o sistema vai fazer os dois cálculos e vai te falar aquele que possui o cálculo do imposto de renda menor. Nesse exemplo, para te entender um pouco melhor do cálculo, eu trouxe aqui o empregado Davi e coloquei que ele tem a opção por deduções legais. Eu peguei também o empregado Lucas e coloquei ele como dedução simplificada mensal. E além disso, tem o empregado Mário, que ele possui o tipo de dedução favorável ao colaborador. Então, a gente vai fazer o cálculo desses 3 empregados para você ver a diferença. Ambos empregados, eles possuem um salário de R$ 2.640 e nenhum deles possui dependente ou faz o pagamento da pensão alimentícia. Então, vamos fazer aqui o cálculo da folha desses 3 colaboradores. Veja que está selecionado os 3 colaboradores. E agora eu vou fazer o cálculo. Visualize os valores. E agora sim, com a folha de ambos calculadas, então, aqui no sistema, vamos começar pelo Davi, que ele tem a opção de deduções legais. Então, como é que o sistema encontrou aqui o valor de imposto de renda de R$ 23,09? O sistema buscou o rendimento dele, que nesse caso era somente o salário, né, de R$ 2.640, diminuiu as deduções legais, que nesse caso é o INSS de 220,12, e encontrou aqui a base de cálculo de 2.419,88. Esse valor ele aplicou na tabela progressiva, que corresponde à segunda faixa, no valor de 7,5%. Então, aplicou 7,5% e diminuiu a parcela a deduzir de 158,40. Então, aqui chegamos no valor de imposto de renda de R$ 23,09. Já o próximo colaborador, que é o Lucas, ele tinha a opção simplificada. Note que nesse exemplo, o sistema ele não calculou nada de imposto de renda. Por quê? Como era a opção simplificada, na opção simplificada, o sistema ele não utiliza as deduções legais, e sim aquele valor fixo de 528. Então, nesse caso, ele pegou o rendimento do colaborador e apenas subtraiu 528, que já deu aqui a base de R$ 2.112. R$ 2.112, na tabela progressiva, corresponde à primeira faixa, que não tem a tributação. Então, essa é a principal diferença entre a opção por dedução legal e por simplificado. Em alguns casos, o simplificado ele vai deixar de calcular o imposto de renda. Então, nesse caso do Lucas, aconteceu isso. Visto que ele tinha um salário de R$ 2.640 e aplicou ali o cálculo simplificado. E o Mário, ele tinha a opção de dedução mais favorável, né? Então, aquilo que for melhor vai acontecer aqui para o Mário. Ele também tinha o 2.640 e o que seria melhor aqui para o Mário? O que seria o mais favorável? O cálculo simplificado. Então, o sistema ele traz aqui o cálculo simplificado. Então, aqui 3 exemplos apenas para vocês verem que, em alguns casos, vai ser melhor o simplificado, né? Como nesse exemplo. Mas, se, por exemplo, o empregado Mário aqui ou o Lucas, eles estivessem dependentes, onde o INSS mais esses dependentes ficassem maior do que o 528, aí seria mais vantajoso o deduções legais. Portanto, se você quiser, pode configurar o sistema para que o cálculo fique o mais favorável.